Olá, boa tarde. Conforme combinado, vou enviar a vocês agora as orientações para o desenvolvimento das atividades da semana 1 de língua portuguesa. Eu vou tentar toda semana gravar esse vídeo para vocês com o objetivo de facilitar esta orientação, tá bem? O som não é dos melhores porque eu não consegui adaptá-lo aqui a um programinha que eu uso ao meu PC ainda. Vou continuar tentando, tá? Então, como vocês assistiram na aula de hoje, o tema da semana 1 é texto instrucional. Acredito que todos vocês já estudaram textos instrucionais nos anos anteriores. Inclusive, é um gênero textual que a gente utiliza todos os dias, na hora de ajudar a mamãe, o papai, né? Um irmão, uma irmã em casa a fazer um bolo, a montar um aparelho eletrônico que vocês compraram, a entender como que é para tomar aquele remédio que o médico receitou. Então, nós estamos lidando diariamente com os textos instrucionais e é o tema de hoje. Então, como vocês viram, no PET existe um texto de boas-vindas, né? Descansou bastante, passa tão rápido, né? Mas dá para descansar sim. Pelo menos a cabeça a gente descansa um pouquinho. Semana 1, unidade temática, leitura, escuta compartilhada ou autônoma, ou seja, junto com o professor, junto com a mãe, junto com o irmão, junto com o responsável, ou você mesmo aí, tá? Sozinho, concentrado, fazendo a sua leitura. Os conteúdos relacionados, então, texto instrucional e o uso de conjunções no texto. Por que eu gosto de gravar os vídeos para vocês? Porque eu preciso deixar bem claro o que é esse texto instrucional e a complementação de conteúdo aí, né? Que normalmente aparece nas atividades, mas na aula do Se Liga não apareceu. Então, nós temos, meninos, o texto instrucional como o texto instrucional é escrito com a finalidade de instruir, de ensinar a fazer algo ou a seguir determinadas regras e passos. Eu gostei muito da aula da professora hoje. Ela ensinou a fazer, né, um cachorrinho aí com papel, ou seja, uma técnica japonesa que usa papel para fazer qualquer tipo de objeto. Então, falou aí que na terceira semana do PET volume 5, o texto que você leu, no caso ano passado, ao fazer as suas atividades, foi uma regra de jogo, o jogo de passar anel. As regras de jogos são textos instrucionais, pois ensinam como jogar, ou seja, como proceder. Também são textos instrucionais as receitas, os manuais de montagem, como eu disse, os manuais de uso de algum aparelho, o modo de usar nas embalagens de alguns produtos, entre outros. E aqui as conjunções. As conjunções, elas fazem parte das classes de palavras da língua portuguesa, que são 10, e a gente estuda todas as 10 justamente no sexto ano. A gente relembra, né, essas 10 no sexto ano e aprofunda mais, tá? Eu sempre falo com os alunos que a gente tem aí as 2 mãos, 5 dedos em cada mão. As classes de palavras são 10, então a gente desenha no caderno as 2 mãos e escreve em cada dedo o nome delas. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral,
pronome, verbo, advérbio, conjunção, interjeição e preposição. São as 10. Não se preocupem com isso agora. À medida que o conteúdo for sendo ministrado, a gente vai relembrando e eu vou reforçando com vocês cada uma dessas 10 classes de palavras. As conjunções são palavras importantes para entendermos os textos que lemos. Elas fazem a ligação de ideias dentro de um texto e podem indicar relação de causa, consequência, finalidade, condição, oposição, comparação, tempo, conformidade, alternância e adição, como você viu na segunda semana do PET volume 6. É muito importante eu frisar com vocês com relação ao uso de conjunções, como disse ali, olha, elas são muito importantes para entendermos os textos, porque elas realizam o papel de ligar as ideias entre um texto e outro. Semana passada eu fui à feira, comprei frutas e legumes. O e que liga a palavra fruta à palavra legumes, ela é uma conjunção aditiva da ideia de soma. Eu comprei frutas mais legumes. Se eu retirar este e, eu ainda consigo entender, mas só estranho, o som é estranho. Semana passada, fui à feira, comprei frutas, legumes. Nós não falamos assim, né? No dia a dia, a gente não se comunica assim, a gente tem o hábito de colocar este e, tá? Fiz a tarefa, mas a atividade número 2 eu não consegui, ficou em branco. Fiz a tarefa, atividade número 2, não consegui, ficou em branco. A gente até consegue entender, porém também é conjunção. Esse mas ligando duas orações aí, tá? Duas partes desse enunciado, é fundamental para a gente entender que, fiz a tarefa, mas teve uma situação aí adversa à esperada, ou seja, desculpe-me, se eu fiz a tarefa todinha pronta, só que eu precisei informar que alguma coisa ficou sem fazer. Então, esse mas entrou aí, é uma conjunção adversativa para representar essa ideia de adversidade, tá? De algo contrário ao esperado. E assim acontecem com várias conjunções que a gente utiliza ligando palavras ou orações para que a ideia fique clara do que eu quero dizer. Vamos às atividades. Observe estas telas capturadas de um jogo eletrônico e responda às questões abaixo. Então, a gente tem aí, vou ir até aqui embaixo, 6 imagens representando a sequência de um jogo. Tiff, aí está você, venha por aqui. Então, ele indica o caminho a ser seguido. Aqui nós temos 3 docinhos em uma posição do jogo. Se a gente pegar esse doce vermelho e levar ele, fazer uma troca de lugar com o azul, a gente vai ter uma sequência de 3 doces e conclusão. Vamos ganhar os pontinhos aqui. Vamos fazer a combinação que o jogo exige. Aqui, a gente tem uma sequência de 3 doces. Aqui a mão está tampando, mas se a gente puxar o doce amarelo para cá, fazer uma troca com o que está aqui, nós teremos uma sequência de 4 doces iguais e nós vamos também ganhar os pontinhos aí. Aqui a gente tem 2 doces especiais. Olha só, combine esses doces especiais para ver o que acontece. Quando a gente junta estes 2 doces, a gente também ganha uns pontos aí, acontece algo diferente quando a gente faz essa combinação.
Então, marque 4.000 pontos com 18 jogadas, combine 5 doces para criar uma bomba colorida. É uma bolinha, né? Que quando a gente troca a posição dela com algum doce, ela explode todos os doces daquela cor. Então é um jogo chamado Candy Crush, muito bacaninha. Já joguei, confesso, adorava. Hoje não estou com tempo para jogar mais, mas eu gostava muito de jogar quando podia, tá? Então as imagens, elas mostram pra gente uma orientação do que fazer. Eu vou combinar 3 doces, vou ganhar pontos. Eu vou combinar 4 doces, eu vou ganhar pontos também. Né? Vai virar, na verdade, quando a gente combina aqui, né? Acontece de os doces se tornarem especiais, ou seja, mais potentes. Quando eu conseguir estourá-los, eles vão me dar mais pontos, vão me ajudar a passar de fase e assim sucessivamente. Marque a alternativa correta. Podemos afirmar que esse é um texto instrucional, pois indica como se deve proceder para jogar, e regras de jogo são textos instrucionais. Se você voltar lá em cima na apresentação do conteúdo, você vai ver que no ano passado vocês estudaram textos instrucionais e era como jogar. O texto se referia a uma instrução para jogar. Não é texto instrucional, pois apenas instruções de uso e de montagem de produtos são textos instrucionais. Será? Não pode ser considerado um texto, pois tem mais imagens do que palavras. Pessoal, todo elemento de comunicação é texto. Passou uma mensagem? É texto. Conseguiu estabelecer comunicação? É texto. Pensem direitinho. 2. Sabemos que textos instrucionais apresentam muitas vezes verbos no modo imperativo. A professora, ela falou sobre isso na aula de hoje. O que é um verbo no imperativo? Aquele verbo que vai expressar a ideia de um pedido, de uma ordem, de um conselho. Monte a primeira parte do lado esquerdo do aparelho. Monte. Está te dando uma orientação, te dando uma ordem. Abra o livro na página 10. Abra, eu estou te dando uma ordem ou fazendo um pedido. Dependendo da entonação que a gente dá, soa como ordem ou soa como pedido. Então, pede para vocês voltarem aqui e retirarem do texto verbos, palavras que expressam ação, que expressam estado, que expressam fenômeno da natureza. Nesse caso aqui, vai expressar ação, tá? Vai pedir para você realizar alguma ação. Então, transcreva. Escreva aqui neste espaço 3 verbos no imperativo. Tá bem? Palavrinhas que expressam ação neste caso aqui, que vão te fazer um pedido ou te dar uma ordem. 3. A palavra destacada abaixo é uma conjunção. Ganhe uma coroa de ouro se passar deste nível na primeira tentativa. Olha, se. Ganhe uma coroa de ouro. Passar deste nível na primeira tentativa. Vou ler de novo. Ganhe uma coroa de ouro. Passar deste nível na primeira tentativa. Caso eu retire este se, que é uma conjunção condicional, ou seja, existe uma condição para eu ganhar a coroa de ouro, que é passar naquele nível ali de primeira. Então, este se está ligando o ganhe uma coroa de ouro a passar deste nível na primeira tentativa, estabelecendo a ideia de condição. Ele é uma conjunção muito importante para a gente conseguir entender a mensagem, certo? Então, prestem atenção aqui neste se. Ai, eu já respondi, mas eu não tinha como fazer diferente, tá? Porque senão vocês vão entender o papel dessa conjunção aqui. Marque a opção que indica o que esta palavra indica na instrução. Então, nessa instrução, ela está indicando ideia de oposição, algo contrário, de finalidade, um objetivo, de condição, a necessidade que algo aconteça para a outra também acontecer, ou de adição, que é a mesma coisa que soma, é só marcar. 4.
Textos instrucionais geralmente apresentam imagens. No caso do texto abaixo, as imagens que acompanham o texto têm a finalidade de... Então, a gente tem, combina esses dois doces especiais para ver o que acontece. Eu sei o que acontece. Adorava jogar, como eu já disse. Vamos ver. As imagens, então, estão acompanhando este texto, combina esses doces especiais para ver o que acontece, com a finalidade de apenas tornar o texto mais atrativo ao leitor, ilustrar uma cena importante da narrativa, preencher um espaço vazio, precisa preencher um espaço, ou ajudar o leitor a compreender a ação que deve ser executada. O que vocês acham? A qual conclusão vocês chegam? Observem, né? Tranquilo, né, meninos? Fim, semana 1, prontinha para orientar vocês. Estarei disponível para tirar dúvidas. Não deixem de assistir a esta orientação. Meu horário é de 13 às 17h25 para vocês, segunda e terça-feira, tá bem? De manhã também pode entrar em contato se for necessário, mas a parte da manhã ela é mais dedicada a ensino médio. Eu vou responder, tá bom? Mas agora à tarde eu estou livre somente para vocês. Um abraço, fiquem com Deus.